Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós estamos aqui para ver se a gente consegue falar com vocês sobre algo assim pouco importante para a vida do crente, que é a oração. É só uma alimentação diária, só. Exatamente. Eu gosto daquele pensamento que a gente escuta desde criança, que Deus tem muitas formas de falar conosco. Através de revelação, através de sonhos, através da sua palavra, mas a comunicação que nós temos com Deus é através da nossa oração. Então é algo que você não pode negligenciar na sua vida, na sua caminhada cristã. Então, se você tem dificuldades, alguma coisa por aí, talvez você consiga refletir junto com a gente aqui nesse vídeo. Até porque a ideia desse vídeo é a gente trazer dicas, situações que você consiga implementar no seu dia a dia para que você incorpore de vez a oração como algo de suma importância. Porque eu tenho certeza que talvez alguém aí que está assistindo pode estar desnutrido na fé, porque não está falando com Deus, que é a alimentação dele, para ele se fortalecer. Tem até aí alguns testemunhos, né, que falam que quando a gente vai conhecer alguém, a gente precisa conhecer primeiro a vida de oração dessa pessoa. Quando a gente vai fazer negócios, fazer sociedade, se você vai se envolver com uma pessoa cristã para qualquer atividade aí no seu dia a dia, seja mesmo uma atividade ministerial, que você conheça a vida de oração dessa pessoa para você saber com que tipo de pessoa você estará se envolvendo. Então, o primeiro item que a gente quer falar com vocês é o que é a oração. O que é oração, Deise? Para mim, a oração ela é uma conversa. A gente sempre conversa com alguém e conversa muito, falando sobre nossa intimidade, falando sobre as situações, às vezes, que a gente não teria abertura para falar com outras pessoas. A gente fala com aquela que a gente tem intimidade, com que a gente tem facilidade de expor. E a gente fala, tem pessoas que falam sobre tudo da sua vida, situações até íntimas. Então, por que eu estou falando isso? Porque a oração é justamente uma conversa que você tem que ter com o seu Deus. É onde você vai se abrir, vai se expor. Ai, mas Deus sabe de tudo, Ele está vendo o que está acontecendo. Certeza, não tenha dúvidas disso. Mas Ele quer que você fale. Fale com a sua própria boca, né? Se você tiver condições. Fale. É importante que você fale e demonstre o que você realmente quer. Tanto é que Jesus, ele antes de fazer o milagre, ele falava: o que é que você quer, né? O que é que você deseja, porque cada um precisa expressar aquilo que está dentro de si, porque às vezes é muito simples, a gente joga tudo para Deus. Ah, Deus sabe. Ah, Deus conhece, Deus está vendo e não sei o quê. E a gente vai deixando de lado essa nossa responsabilidade de nutrir a nossa vida, de crescer realmente espiritualmente, né? Exatamente. Então, assim, primeiro item, o que é a oração é uma conversa, é um momento que você se derrama, assim como algumas pessoas se derramam, se abrem a sua intimidade para outras pessoas. Por que não fazer isso com aquele que sabe do seu presente, que tem capacidade de mudar o seu futuro, que muda a rota do seu cenário atual? Por que não fazer isso com Deus? Então tenha uma conversa íntima com Deus, uma conversa franca. Se você ainda está iniciando nesse percurso, você pode começar falando do seu cotidiano, falando das suas dificuldades, das suas ambições, enfim, é uma conversa. A oração nada mais é do que você se expor para Deus e falar aquilo que está no seu coração, que está na sua mente, o que te preocupa. E por falar em exposição, né, que a Mônica comentou aqui, porque a gente não citar o exemplo de Ana, né? Porque Ana, ela foi ao templo orar e clamar ao Senhor, e o sacerdote a interpretou como uma mulher embriagada. E ela disse ao sacerdote: não tenha a sua filha por serva de Belial, porque eu não tenho bebido nem bebida forte, nem mesmo vinho, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ou seja, ela estava colocando aquilo que era mais íntimo, mais profundo, aquilo que estava no ser dela, lá no âmago dela, ela colocou diante de Deus. E aí a resposta do sacerdote Eli para ela naquele momento foi: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a sua petição. Ou seja, às vezes as pessoas nem sabem pelo que nós estamos orando, mas como elas sabem que nós estamos falando com Deus, que elas então podem dizer, assim como o sacerdote Eli disse: o Deus de Israel conceda a sua petição. E até gostaria aqui de fazer um parênteses nessa história que a Deise acabou de falar, porque muitas vezes algumas pessoas possuem alguma dificuldade, ou quando estão muito bem se afastam de Deus, ou quando estão muito mal se afastam de Deus.
E tem algumas pessoas que, independente da situação, seja boa ou seja ruim, elas se aproximam de Deus. Não sei qual é o seu perfil, se você quando está bem, você se afasta, você se esquece de Deus, ou o oposto. Mas eu quero dizer o seguinte, o nosso relacionamento com Deus, ele se fortalece quando, independente da situação em que a gente esteja, a gente continua, a gente prossegue seguindo a Ele, a gente prossegue em oração, buscando ainda orientação. Porque quando a gente conversa com alguém, a gente está buscando um conselho, a gente está buscando uma aprovação, está buscando ali um direcionamento. Com Deus não devia ser diferente, né? A gente deveria, assim como Ana, buscar o lugar ideal, que era o templo onde ela foi, e buscar ali de Deus e com Deus uma resposta para aquele problema, que no caso bem sério, no caso da Ana, que era a esterilidade. Bom, e já que a gente vai encontrar em Deus, né, esse lugar ideal para a gente depositar as nossas angústias, as nossas necessidades, até mesmo partilhar as nossas alegrias como forma de agradecimento, né? Como que a gente pode introduzir no nosso cotidiano a oração e fazer dela algo que faz parte já da nossa vida, assim como a gente tem o hábito de descansar, a gente tem o hábito de se alimentar, nós temos a necessidade, né, de descansar, de nos alimentar, que isso também passa a ser uma necessidade na nossa vida. Como será que a gente consegue fazer isso? Há uma passagem no texto bíblico que diz assim, orai sem cessar. E a gente sabe que, justamente por tantas coisas que a gente tem no dia a dia, a gente não consegue passar o dia inteiro em oração. De joelhos dobrados, né, no caso, a gente não consegue passar o dia inteiro de joelhos dobrados. Mas nós conseguimos, sim, dedicar muitos períodos do nosso dia à oração. Tá ali fazendo um alimento, está em oração. Espírito intercessório, né? Estar ali ligado, realmente, como a Mônica disse, estar em espírito ligado com Deus. Então, assim, fazendo algo no seu dia a dia e já inserindo ali o momento de oração. Exatamente, porque algumas pessoas dizem, eu não consigo orar, o que é uma falha já, a gente não pode deixar isso de frisar. O cristão de verdade tem que estar se alimentando tanto da palavra de Deus, para entender os projetos de Deus para a vida dele, mas a oração é o que vai também direcionar esse cristão a entender quais são as respostas de Deus para a vida dele. E já pensando na oração como algo diário, então por que nós devemos fazer? Porque as pessoas devem entender, né, a importância dessa oração no dia a dia. Eu acredito fortemente que a partir do momento em que você dedica um período de oração, você consegue se conectar com Deus e se você faz isso já nos primeiros momentos do seu dia, você já dá a tônica de como vai ser ali o dia, você já consegue ditar o tom de como será o seu dia ali. Se você já consegue colocar tudo nas mãos de Deus, automaticamente você já vai um pouco mais descansado para viver o dia, você já dessobrecarrega. Será que existe a palavra? Não sei. Mas dá para entender, né? Dá para entender que assim, até o próprio Cristo, ele tinha demandas intensas aqui na Terra, com pregações, com curas, enfim. E mesmo assim ele reservava um período para falar com o Pai, com o próprio Deus. E ele entendia a necessidade disso. Tanto que quando teve o primeiro encontro de afronta direta, né, que quando ele vai ali ser tentado, quando o diabo ali começa a colocar palavras, assim, lança daqui, etc., ele usa a própria palavra de Deus, as próprias escrituras, para rebatê-lo. Bom, então já que a oração ela é tão importante no dia a dia, como será que as pessoas conseguem encaixar ela ali? A Mônica pode passar umas dicas pra gente. Existem várias dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a primeira é que você encontre esse momento ideal para você orar, conversar com Deus, seja no período da manhã, quando você acordar, seja antes de você dormir, seja antes de você se alimentar, seja no meio do dia, você dirigindo. Não existe um momento perfeito, um momento ideal. Existe um momento ideal é aquele que você consegue se colocar em conexão com Deus. Agora, é claro e evidente que se você consegue parar por um momento no seu dia, reservar ali, né, uma fração do seu dia para você falar com calma, com tranquilidade, agradecendo ou pedindo proteção a Deus, é claro que isso aí é um tempo de qualidade que você tem, e ali você consegue entregar suas demandas nas mãos de Deus. E é bom a gente pensar também que oração não é só pedir, né? Oração também é agradecer, oração é você colocar diante de Deus ali as suas necessidades, mas também
toda a gratidão que existe por você estar aqui nesse momento. Então, assim, reserve de fato. Fale com Deus durante o seu dia, quando você estiver caminhando, tomando banho, enfim. Mas também reserve um tempo de qualidade para que você consiga fazer isso. Porque senão você vai viver só de pontinhos. Mas sim, reserve um tempo. Quando a gente ama alguém, a gente de fato se preocupa, a gente de fato libera um tempo na nossa agenda para a gente conversar, para a gente sair. E por que com Deus não seria assim? Já que nós consideramos que ele é tão importante, né, na nossa vida, aquele que tem o cuidado de todos os dias nos despertar, por que não reservar um tempo para estar falando com ele, que nos deu o fôlego de vida? Então, assim, acrescentando a este momento, que eu tenho certeza que você vai reservar um tempo, começar a partir de hoje, reservar um tempo aí na sua vida, na sua agenda, vai levantar um pouquinho mais cedo, vai dormir um pouquinho mais tarde, vai almoçar ali e já vai reservar um tempo para oração. Eu tenho certeza que se você conseguir separar esse tempo ideal para a sua oração, você também conseguirá fazer anotações dos seus pedidos e das respostas que você recebeu de Deus. E no meio desses pedidos e respostas, Mônica, sabe o que a gente sempre consegue colocar lá também? Um agradecimento a Deus, porque são tantas coisas para a gente agradecer, né? Como a Mônica disse, não é uma lista de pedidos, a gente não vai para Deus assim, ó. Trouxe aqui aquele pergaminho que sai desenrolando e atravessa quadras ali de pedido. Só de pedidos, como se Deus fosse um empregado, né, seu senhor. Ele realmente, seu senhor, mas com S maiúsculo, né? É o senhor soberano, não é seu senhor de senhorio, de servil, né? De alguém que vai servi-lo, né? E essa dica da Deise é muito interessante também, pessoal, de você ter ali, talvez fazer umas anotações, mas não fazer dessas anotações suas como se fosse ali, ai, Deus já sabe, já tá tudo escrito. Ah, sim. Como talvez até algumas pessoas usam como uma reserva, né? Vou passar a mão aqui e já tá... Que já tá tudo, já inclui todo mundo aqui. Aí, a gente, se fosse assim, a gente poderia ter um globo terrestre, né? Aquele globo ou mapa mundi, e a gente só, tá aqui Deus, visita, todo mundo. Aí a gente já teria orado pelo mundo inteiro. É bom falar isso, porque Deus é Deus de especificidade. Né? Exatamente, eu era muito nova quando eu aprendi essa questão de ser específico com Deus. E foi até no momento em que eu estava em um grupo de oração e antigamente, a gente não tinha grupo de WhatsApp, tá? Era grupo presencial. Tá bom. Nós somos tão velhos, né? Não é que a tecnologia é recente. Exatamente. E a gente estava ali num grupo de oração e como várias pessoas começaram, vamos fazer uma oração, qual o seu pedido, qual o seu pedido? E aí eu ouvi alguém dizer assim, mas seja específico, porque de repente a pessoa chega e a questão da lista de oração, ela é interessante porque ela te leva a lembrar. Às vezes eu uso listas, Mônica, por períodos de oração, assim. Nesse período eu vou me dedicar a orar por isso. Aí eu coloco ali algumas áreas da vida e oro por aquelas áreas, mas eu não faço oração somente por aquilo. Aquela lista, ela entra num momento específico da minha oração, caso eu não lembre de orar por aquelas coisas, mas eu sempre procuro fazer um momento mais extenso de oração e ao final reservar aquele tempo para aquilo que eu estou especificamente registrado ali para aquele período. Eu gostaria até de compartilhar aqui uma oração que eu fui específica com Deus. Mas lembrando assim, gente, a gente faz essas orações específicas, assim, para a gente desenvolver até essa questão de falar com Deus, porque a gente vai criando intimidade. Quando a gente cria intimidade, a gente vai contando detalhes, né? Mas não é assim que Deus e seu Senhor tem que atender, assim, literalmente a especificidade do seu caso. Dito isso, eu fiz uma oração para Deus de uma troca de um serviço. Eu estava trabalhando num lugar e ia ser remanejada para outro. E eu pedi para que Deus me atendesse. Fui ali até bem específica com Deus, no lugar que eu gostaria de trabalhar, no horário que eu gostaria de trabalhar, como que deveria ser esse lugar, porque eu não queria ter um ambiente com pessoas de determinadas maneiras. Enfim, eu fui muito específica com Deus, sobre até na localização desse lugar. E eu tive uma resposta muito melhor, porque Deus teve a graça de me responder a oração, com exatamente aquilo que eu tinha pedido e ainda um acréscimo ainda no meu salário, uma bonificação. Mas eu gostaria de dizer aqui também, pessoal, que muitas vezes Deus não responde às nossas orações. A gente pode fazer
ficar um tempo clamando a Ele e a gente não ter essas respostas ou ter um não de Deus. E a gente tem até um vídeo no canal, né, que fala sobre isso, porque às vezes a pessoa, ela está num período de oração e ela está pensando em desistir. E é importante que você conheça como deve ser a sua posição para esses momentos, para essas horas que você passa na vida, porque às vezes a gente está aqui falando de oração e todo mundo já vai sair com a ideia de que vai dobrar o joelho ali e vai levantar, já estará com a oração respondida. Exatamente. Deus não é o gênio da lâmpada. E Deus, embora Ele seja o Deus de já, a gente também precisa entender que Ele age na hora certa, no momento certo. Dele. No momento dele, né? Conforme a sua soberana vontade. Exatamente. Então, se você tiver interesse, pessoal, a gente recomenda muito. Esse vídeo ficou muito reflexivo. Nós tivemos vários momentos de introspecção e nós gostaríamos muito também que você visse esse vídeo. E a nossa terceira dica, então a primeira dica foi de você encontrar um lugar tranquilo para de fato conseguir fazer uma oração com qualidade. A nossa segunda dica foi de você ter um caderninho de oração, registrar ali seus pedidos e também as suas bênçãos recebidas. E a nossa terceira dica é que você ore, encontre pessoas onde você tenha confiança, faça seus momentos de oração de dupla, em grupo, em círculos de oração. Encontre pessoas no mesmo propósito para que você, nesse momento, tenha sua fé fortalecida com pessoas que também estão trilhando o mesmo caminho que você. E é interessante a questão do grupo, porque às vezes durante o período de oração que você pode determinar, um período ali de oração que vai ficar com aquele grupo, algumas pessoas já vão sendo abençoadas e aquilo já vai acrescentando a sua fé. Então você fica naquela, vamos colocar assim, até naquela ansiedade boa, né? Exatamente. De olha, eu também tenho a possibilidade de ser agraciada por Deus. Quem já participou de grupo de oração já viu como que funciona, né? Então a gente faz ali nossos pedidos de oração, a gente tem o momento de oração e tem o momento do testemunho, que nada mais é de você testemunhar, falar de uma bênção, de uma graça que você recebeu por meio da oração que foi realizada ali no grupo. Então, assim, é um momento muito bom, é um momento, assim, que você realmente está ali para orar e falar com Deus, não é momento de cantar louvores, não é momento de ter pregação, é momento de oração mesmo. Então, assim, se tiveram uns bônus de louvor, tudo bem, mas é momento de busca. Tanto que são momentos até mais extensos do que se normalmente tem durante o culto, que tem muitas essas paradas. Então ali você fica ali uns 20, 30, dependendo ali do lugar, 1 hora, 1 hora e meia de intercessão, porque o propósito é outro, o propósito é de você literalmente, né, a palavra atual, se conectar, você se ligar com Deus por meio da oração. E eu queria deixar aqui, né, para todo mundo, um versículo que está lá no livro de Filipenses, para que cada um seja encorajado aí na vida de oração, porque vocês vão ver aqui nesse texto como é importante. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É verdade, gente. Espero que nesse vídeo você se sinta estimulado. Tenha entendido assim que um cristão de verdade, se você se denomina cristão, você entende, deve começar a entender que você deve iniciar a sua carreira, a sua história de oração, os seus registros de oração. Então, se entregue de verdade a Deus por meio da oração. A oração transforma vidas, a oração liberta, a oração, por meio da oração, há cura, porque há o mover das mãos de Deus. Além de ser uma ferramenta poderosa de nos conectar com Deus e nós sermos agentes transformadores na vida de outras pessoas. Então, o desejo nosso nesse vídeo é que você se sinta inspirado, motivado a começar hoje a sua vida de oração com Deus. Que você tenha seus próprios testemunhos para contar, porque às vezes a gente ouve tantos bonitos testemunhos, né? Mas quando nós começamos a nossa caminhada de oração, nós temos os nossos próprios testemunhos para contar. Então eu te convido a dobrar os seus joelhos num período de oração, que você se conecte realmente com Deus e permaneça ali nesse lugar de oração, nesse refúgio, para se encontrar com Deus e ter depois os seus próprios testemunhos para contar, e outras vidas vão ser edificadas através da sua vida. Exatamente. Me vem assim tantos testemunhos que eu tenho por meio da oração. A gente pode gravar vídeos também sobre isso, de
orações que foram respondidas por Deus e também orações que não foram respondidas por Deus, para as pessoas não terem esse pensamento que Deus responde tudo. A gente pode levar esse vídeo para estimular as pessoas, né, por meio dos nossos testemunhos, mas nosso intuito é justamente esse. Então, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários. Será um prazer ver aqui o seu texto, sua mensagem, e já ficar muito feliz. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo, né, Deise? Exatamente. Até lá. Tchau, tchau! Tchau!